Agora o tema que você tanto gosta. Stanford usa IA para descobrir o Ozempic natural, muitas aspas aqui, tá? Sem náusea, sem perda muscular, o que é uma coisa muito diferente, porque eu já falei isso algumas vezes. Quem usa esse medicamento, o peso que é perdido, em torno de 25%, é de massa muscular. Vamos lá, solta aí essa matéria, vamos dar uma lida nisso, para a gente poder comentar. Também do panorama farmacêutico, pode descer. Aumenta um pouquinho, por gentileza, que a idade aqui eu acho que nem a lupa está dando conta mais. Boa. Um algoritmo de inteligência artificial ajudou pesquisadores de Stanford Medicine dá uma reduzidinha que ficou fora o texto ali. Isso. Da Stanford Medicine a identificarem o Ozempic natural, um peptídeo de 12 aminoácidos que apresentou efeito semelhante ao da semaglutida na redução do apetite e do peso corporal. As informações são do portal Época Negócios. Os resultados foram registrados em estudos com camundongos e porcos. Olha que interessante. Sem provocar náusea, aversão alimentar ou perda muscular significativa. Como será que você mede se um porco está com náusea ou não? Eu estou pensando nisso. A descoberta foi publicada na revista Nature e foi divulgada pela Stanford Medicine e pela Science Daily. Pode descer um pouquinho mais. Vamos lá. Segundo os pesquisadores, o BRP também apresentou melhora na tolerância à glicose e à insulina em animais obesos, além da redução de ingestão de alimentos em testes com mini pigs, que são, para quem não conhece, porcos pequenos. A pesquisa começou com um uso de um software batizado de Peptide Predictor, que analisou cerca de 20 mil genes codificadores de proteínas humanas para localizar possíveis peptídeos bioativos. O modelo reduziu a busca para 373 pró-hormônios e ajudou a identificar 2.683 peptídeos candidatos, entre eles o BRP. Katrin Svensson, é assim que fala, Paulo? Você conhece esse nome? Katrin Svensson, professora adjunta da patologia na universidade, afirmou que o algoritmo foi essencial para a nossa descoberta. A pesquisadora ainda explicou que os receptores atingidos pela semaglutida estão presentes no cérebro, intestino, pâncreas e outros tecidos, enquanto o BRP parece atuar de forma mais concentrada no hipotálamo. Os autores agora trabalham para identificar os receptores específicos do BRP e entender melhor o mecanismo... os técnicos, os mecanismos de ação, além de avaliar caminhos para eventual uso em humanos. Segundo a Stanford Medicine, a pesquisadora sênior já cofundou uma empresa que pretende avançar nos estudos clínicos. E ela cita: nada do que testamos anteriormente se comparou à capacidade da semaglutida de reduzir o apetite e o peso corporal. Estamos muito ansiosos para saber se ela é segura e eficaz em humanos. Se não sabem se é seguro em humanos, também não sabem se é seguro nos porquinhos que estão sendo testados para isso. Paulo, o que você tem para dizer sobre esse assunto inovador que é a semaglutida agora numa nova modalidade? Cara, isso é uma notícia bastante inovadora, muito disruptiva, sobretudo pelo forte apelo à questão da IA. Só que para a gente entender toda essa mudança, é preciso a gente entender também, eu acho que faz sentido explicar para a audiência como o medicamento chega no mercado, como o medicamento chega ao mercado. Porque esse processo de desenvolvimento de medicamentos, que é o que trata a matéria, é um processo longo, é um processo caro e que tem uma taxa altíssima de falha, de uma grande quantidade que você testa, muito pouco realmente chega à fase final de virar um medicamento. E tudo, na verdade, nessa cadeia de construção começa na descoberta, a fase em que os cientistas identificam uma molécula candidata que pode ter um efeito terapêutico. Depois dessa fase de descoberta, vêm os testes pré-clínicos. Esses testes
Pré-clínicos são testes feitos em laboratórios, em animais, que têm o objetivo de avaliar a segurança básica daquele composto. Essa é a ideia. Se o candidato passa, então ele vai entrar nos ensaios clínicos em seres humanos. Aí você consegue ver se dá náusea mesmo. Então, mas... Né? Divididos em 3 fases. A fase 1 testa a segurança em poucos voluntários saudáveis. Né? Depois vem a fase 2, que vai avaliar a eficácia e a dosagem em um grupo maior de pacientes, já vai aumentando a base de amostra de pacientes testados, a população de pacientes, né? E a fase 3 confirma os resultados em larga escala, às vezes com uma amostragem de milhares de participantes, porque você tem que ter uma amostra grande o suficiente, porque o ser humano é diverso, né? Tanto geneticamente, de uma série... Você tem que ver se o comportamento vai variar muito dependendo de onde a pessoa é, da região, do mundo que é. Então é muito importante ter uma diversidade de amostragem realmente satisfatória. E no final desse caminho, ele leva historicamente, em média, 10 a 15 anos entre você começar o processo de descoberta, Enzo, e chegar no final de ter o medicamento pronto para comercialização, de 10 a 15 anos. Então, por isso é lento, é caro, e a chance de quando você começa com um funil largo de amostras e chega muitas vezes com uma pequena quantidade que realmente se mostra viável quando passa por todas as etapas de teste, descoberta, pré-clínico e testes clínicos, né? E na primeira, segunda e terceira fase dos testes clínicos. Né? E o caso mais ilustrativo que a gente tem nessa matéria é o do AlphaFold, e vale a gente explicar aqui o que de fato ele é. Para a gente entender essa questão dos peptídeos, é importante a gente entender que são as proteínas. As proteínas são as moléculas que executam praticamente todas as funções do corpo humano. E a forma tridimensional da proteína... Por que você fez assim, Enzo? O que você quer dizer com isso? Que a gente tá forte na Eden. Nosso CEO está muito forte no Instagram. É isso aí, bom. Coloca o link aí do Paulo no Instagram. Não, está proibido. Quem não segue o Paulo no Instagram... Hashtag Paulo no Hyrox, eu gostei. Hashtag, se você quer ver o Paulo no Hyrox, coloca aqui. Coloca lá Paulo no no Hyrox. Coloca lá Vamos lá, vamos achar aqui a foto do Aquele Paulo. dia que eu fui treinar no Hyrox, coloca lá. Calma aí. Puxado, hein? Marquinho, rola uma água pro seu amigo aqui. O Paulo no Hyrox. Até o Eric veio pra assistir. Vai vir merda. Não, você não viu eu treinando no Hyrox? Não, os meninos tiraram foto lá, gravaram tudo. Deixa eu ver. Mostra aí. Calma aí que eu vou... Deixa eu achar aqui, calma aí. Nossa, mas enquanto você acha, eu vou explicando então o que é a proteína, tá? Então, essa forma tridimensional de uma proteína vai determinar como ela interage com as outras moléculas. A interação das moléculas depende da forma tridimensional da proteína e, portanto, vai explicar como um medicamento pode agir sobre essa proteína. Às vezes, é a ação do medicamento sobre essa proteína que leva a um mecanismo de ação esperado farmacologicamente. Já? Olha aí. Tá na tela. Eita. Olha só. Eu treinando no Hyrox. Nosso querido Eu ganhei CEO. esse dia aí, né? Depois de 7 ml de GH. Olha lá. Campeão geral. Novo recorde. Olha só. Lá. Não tá Campeão. 55 que minutos isso, e rapaz. 12 Esse é o segundos. suco. É só se alimentar de suco. Volta Acetato pro de que é sério. Durateston. Descobrir, então, para a gente descobrir essa forma, a forma tridimensionalmente mais eficaz para uso medicamentoso, é de fato um dos maiores desafios da biologia, porque, como disse, muitas opções para você encontrar um. Processo que levava anos para se fazer isso para cada proteína individualmente. Então, o AlphaFold foi desenvolvido pelo Google DeepMind, né, em parceria com a Isomorphic Labs, e ela resolveu esse problema com inteligência artificial, pelo menos dessa fase da descoberta. O sistema
ele consegue prever com precisão, sem precedente, a estrutura tridimensional de qualquer proteína em horas, não em anos. Em horas? Em horas. Meu Deus do céu. Em horas. O banco de dados públicos da AlphaFold já tem mais de 230 milhões de estruturas proteicas previstas. 230 milhões de estruturas já previstas, acessadas por mais de 3 milhões de pesquisadores em 190 países. É, então, a maior biblioteca de estruturas moleculares da história e foi construída por algoritmo. Então, Stanford usou exatamente essa lógica com o BRP, o algoritmo do Peptide Predictor, que foi utilizado para fazer isso. Ele analisou mais de 20 mil genes humanos em busca desses peptídeos candidatos. 20 mil genes humanos, imagina, sendo analisado pelo algoritmo, em tempo que qualquer método tradicional levaria décadas, Enzo, para cobrir. Décadas para fazer. E aí ele foi lá e deu fit e encontrou o BRP. A IA, ela muda completamente o jogo. Eu acho que o que está em jogo aqui é que fica claro o papel da IA nessa fase de descoberta de medicamento está muito claro e já tem casos concretos de funcionamento. Eu acho que é isso, né? Ela encontrou o BRP, o algoritmo encontrou o BRP, não foi experimentação, foi o algoritmo, testou em animais e agora publicou na revista Nature, que é uma das mais conceituadas revistas de publicação científica do mundo, né? Na época, quando eu fazia farmácia, em 2001, 2000, eu lia Nature. Eu lembro até hoje da edição da Nature, não sei se foi da Nature ou da Science, que revelou, que trouxe a notícia de que o DNA humano tinha sido decodificado. Me lembro muito bem até da capa da matéria. Então, quando você chega a uma publicação na Nature, é porque realmente a descoberta é muito relevante. E os resultados dessa abordagem com IA para a descoberta de novos medicamentos já aparecem no mercado. Tem a In Silico Medicine, que é uma empresa pioneira no descobrimento de medicamentos com IA, que está listada em Hong Kong, com investidores como a própria Lilly e a Tencent, e ela tem o INS 018-055 como principal candidato. Ele é considerado o primeiro medicamento desenvolvido 100% com IA a chegar à fase 2 de testes clínicos. Uau. Com resultados publicados também na Nature Medicine em junho de 2025. Em fevereiro de 2026, a Isomorphic Labs lançou o ISO-DDI, uma plataforma de design de medicamentos que dobra a precisão do AlphaFold em casos que são mais complexos. O primeiro teste clínico em humanos de um medicamento desenhado por essa plataforma está previsto para o final de 2026. O mercado de IA aplicada à descoberta de medicamento foi avaliado, chuta, Enzo, em 1,7 bilhões de dólares em 2024, mas ele deve chegar até 2030 numa cifra de 8,5 bilhões de dólares. Quase 8 vezes mais, 8 vezes mais. Crescimento anual de mais de 30%. Mas a gente precisa entender, olha aí, ó. Essa matéria. Eu lembrava, na verdade eu não lembrava dessa, eu lembrava dessa da Nature aí, que é o duplo filamento de DNA, né? Essa daí legal. Que trazia toda a matéria explicando o consórcio de cientistas no mundo inteiro. Eles dividiram várias partes do DNA para que cada país onde tinha centros de estudo decodificasse uma parte, assim você conseguisse acelerar. Senão a gente estaria, se fosse fazer de maneira linear, o processo de análise do DNA, talvez estaria até hoje decodificando. Sem dúvida. Mas foi uma multitarefa. Se eu não me engano, o local onde foi feito o estudo da parte que o Brasil analisou foi na UNB em Brasília. Que tinha o centro de estudo de genética lá, onde no Brasil uma parte do trecho foi decodificada. Então eram vários lugares, em várias universidades no mundo inteiro, cada um trabalhando num fragmento do DNA até ter ele totalmente fragmentado. Então esses ensaios, então tem limites. Qual é o limite? É porque os ensaios em humanos ele continua sendo necessário no processo de discovery, de descoberta de um novo medicamento, eles continuam levando anos e continuam tendo um nível elevado de falhas, porque
você pode encontrar a molécula, mas a molécula, na hora que vai testar ela em seres humanos, tem muito efeito colateral, não é aplicável. O que muda, então, em tudo isso é a qualidade dos candidatos a chegarem nessa fase clínica. Medicamentos que são, de fato, desenvolvidos com inteligência artificial mostram uma taxa de sucesso na fase 2 de 68% contra 34% e 5% dos métodos tradicionais. Né? Então, contra 30% e 45%. Então, é 68% de assertividade dos medicamentos desenvolvidos com inteligência artificial contra entre 35% e 40% dos métodos tradicionais. A biologia ainda impõe os próprios prazos para os testes clínicos, isso não tem como encurtar esse processo ainda. Né? Então, o caso do BRP é exemplar nesse sentido, porque ele consolida a IA como uma ferramenta extremamente importante para a descoberta de novos medicamentos, e o que o Stanford descobriu é, de fato, muito promissor, e por isso que saiu na Nature. Mas isso tudo ainda está em fases finais, tem ainda os testes em animais, humanos ainda não foram testados, né? Então ainda tem que esperar para isso, mas o valor da notícia não está, de fato, no peptídeo em si que foi desenvolvido, mas nesse método que revela, de fato, que a IA veio para ficar na questão do desenvolvimento de novos medicamentos e não tem mais volta isso não. Perfeito. Então, relembrando, pessoal, o Stanford ainda está fazendo testes em Mini-Pix. Obrigado. Esse aí é o de estimação do Vini. Muito obrigado. Pegas.